Estamos de volta com mais um episódio com uma personalidade no universo do empreendedorismo muito mais arrojado, jovem. E olha só, trazemos um tema aqui muito relevante nesse espaço da educação do comportamento financeiro. Estou falando de inteligência artificial. O que interfere? Quais são as ameaças, as oportunidades da inteligência artificial no universo dos nossos negócios? Não poderia ser outra pessoa para falar sobre esse universo tão novo, né? Perfeito. Eu falo para você que ele é novo, mas ele já existe há muito tempo. Agora que está começando a tomar mais volume. E olha só, né, Denis? Realmente nós temos que falar sobre essas oportunidades. Com certeza. Tem muitas, mas com certeza. Sempre quando temos as oportunidades, trazemos as ameaças, os riscos, Perfeito. né? Os problemas que nós realmente podemos aí enfrentar e já estamos enfrentando. E o contrário também é verdadeiro, né? Nas ameaças também tem as oportunidades. Fênix, né? Nasce da cinza, né? Exato. Então nós sempre temos essas oportunidades. Perfeito. Mas primeiro, obrigado mais uma vez de estar Muito aqui com obrigado a gente, para pelo contribuir aqui com esse público tão maravilhoso. Perfeito. Que vem nos seguindo há muito tempo. É um bate-papo que vai trazer alguns elementos que eu acredito que você já tem aí, práticas que você já esteja utilizando. Mais do que teoria, a prática ela prevalece. Então, a gente vai aqui trazer esse universo, né? E eu sei que você tem uma empresa que tem IA, Opt, IA. Fala um pouquinho da empresa. Legal. Até para por que IA no nome? No próprio nome. Perfeito. Olha só. Claro. E tá lá. Gente, tá, decisões inteligentes. Exato. Então, tô falando que é a pessoa certa. Perfeito. Vamos falar um pouco para esse nosso público sobre essas oportunidades, essas ameaças, o que você entende hoje dentro desse universo, obviamente trazendo um pouco do que você está praticando, mas acima de tudo, o que o empreendedor que está nos assistindo aqui, o que ele tem que ficar atento? Quais são as preocupações ou pontos de atenções, né, que ele pode ter em relação e deve ter em relação a esse tema inteligência artificial? Muito legal você mencionar o ponto de atenção, porque justamente a gente sempre tem pontos de atenção que a gente pode dar na nossa vida, né? Ou nas ameaças ou nas oportunidades. Então acho que o primeiro ponto de atenção é a gente olhar nas oportunidades que existem através da inteligência artificial. Tem ameaças? Com certeza, mas todo o setor existe. Mas teve na época da industrialização, né, onde as máquinas começaram a substituir. O intelectual seria o mais importante e tal, mas isso também é uma verdade. E agora? O intelectual passa a substituir, a IA passa a substituir o intelectual? Talvez sim, talvez não. Fala, mas cara, esse tema promete. Antigamente, nessa época da industrialização, né, quando começou a surgir ali esse trabalho maquinário e tudo, era muito comentado que no futuro, que já é hoje, né, os robôs iam tomar o espaço de todo esse trabalho repetitivo, né, que é no maquinário ali no braçal. Só que existe realmente a preocupação porque com a inteligência artificial a gente percebe que não é só o trabalho braçal repetitivo, é também o intelectual, porque a gente tem aí grandes ferramentas que pensam melhores do que a gente. Uau! É interessante. E até escreve. Então tem duas maneiras de você usar a inteligência artificial. Ou usar para você trazer grandes resultados para sua empresa, né, para sua companhia, ou usar como muitas pessoas que eu conheço, que é para escrever uma mensagem bonita de parabéns para você, né? Muita gente está usando para coisas muito fúteis, né? Sendo que é uma ferramenta extraordinária para você potencializar resultado, para você conseguir vender mais, para você conseguir economizar muito tempo dentro dos processos de criação. Até a própria Opt, a gente usou muito a inteligência artificial para tanto aprimorar o produto quanto para criar os processos da empresa. Que a ideia da Opt veio lá de trás, de 2016. Exatamente. Só que agora foi identificada a oportunidade de mercado. Porque ter uma ideia é interessante, mas o momento certo de introduzir essa ideia no mercado também é um outro fato relevante que deve ser considerado, né? Mas, de qualquer forma, use a inteligência artificial não somente para dar parabéns para você e para as pessoas. Use para você criar processos da sua empresa, por exemplo. Então, quando eu fui criar o processo financeiro da Opt, antes mesmo de lançar o produto no mercado, a empresa já estava totalmente criada.
todos os processos. Então, o processo de RH, poxa, eu preciso contratar um SDR. Como é que é essa prática? Você fala o que para o IA? É muito simples. É como se você estivesse conversando com alguém. Tem muita gente aqui que vai falar, mas tá bom, mas... Como que faz? Como é que é isso? Ô Denis, como é que é o beabá disso, né? O beabá é exatamente fazer o beabá. Porque com inteligência artificial você tem que usá-la como se fosse alguém que você tem que explicar mesmo. Então conte tudo. Se você ainda só tem uma ideia de negócio e está começando agora a criar os processos da sua empresa e você não sabe por onde começar, fala isso pro chat. Calma, como é que faz isso? Olha, chat, bom dia, como você está? Tudo bem? Conversa pro chat. Conversa. Seguinte, chat, eu estou criando uma empresa de marketing com foco no marketing digital e eu estou com algumas dúvidas sobre quais são os primeiros passos que eu devo dar para a criação dos processos da empresa. Pode me trazer algumas opções? Aí ela vai trazer, tudo que você tem que fazer. Você tem que organizar a parte financeira, organizar o próprio marketing e aí você vai... entrando mais a fundo com cada assunto. Então, beleza, chat, na opção de financeiro, quais são os principais indicadores, os KPIs que eu devo acompanhar, né? Me dê uma planilha, um modelo de planilha para, por exemplo, gestão orçamentária, porque... ou somente pergunte, relate mais sobre esse tema de financeiro, quais são o que eu devo me preocupar com relação a isso? E pergunta. É uma conversa de fato, como se você estivesse conversando com alguém. É quase um assessor ali. É um assessor. É um estagiário que você pode confiar. Um estagiário que você pode perguntar. Mas o IA não erra? Erra. Erra e erra muito. Então fala pra eles, porque senão a pessoa vai falar assim, então o ser humano foi substituído, os consultores hoje que são empresas não precisam mais falar? Será que sim, será que não? A preocupação é justamente essa, né? Porque a IA, ela é diferente do ser humano que você precisa explicar 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Você explicou uma vez, acabou. Já entendeu, né? Mas ela está em constante evolução e erra bastante. Por isso que você precisa também ter um conhecimento para você poder mensurar. Então não deposite tudo na IA, não coloca lá e siga. Você precisa, antes de fazer a pergunta, pensar nas respostas que você gostaria de receber, para ver se a sua linha de raciocínio está Você está me dizendo aberta. Que a pergunta é mais importante do que propriamente a resposta. Se você perguntar algo que não tem substância, não tem relevância, ou não tem uma clareza na informação. Ela vai falar uma informação genérica. Então, o prompt, que a gente chama, que é justamente a criação da pergunta, né, de uma maneira estratégica, tem que ser bem elaborada. E por isso que hoje estão surgindo profissionais de prompt. É uma nova área. Então, a inteligência artificial ela também traz novos empregos para o mercado, para o setor. Como, por exemplo, um criador de prompt, que é uma pessoa que ela vai entender a sua empresa e quando ela fala ali com a inteligência artificial, ela fala, olha, sou Reinaldo da DSOP, nós somos uma empresa XYZ, nosso objetivo, nossa meta é tal, e queremos criar um processo de, alavancagem financeira aqui para dentro da empresa para a gente poder crescer. Quais são os pontos que eu devo me atentar? Ela vai te trazer. Entende? Então é realmente uma conversa que tem que ser feita e a importância de criação do prompt é muito relevante. Então você tem que fazer uma pergunta, mas tem que explicar todas. O que é o prompt? Explica. O prompt é justamente essa criação. Então a pergunta que você faz, você tem que ter um contexto. Senão, se você pergunta uma coisa genérica, como é que você quer uma resposta exata, né? Direcionada. Então, quanto mais direcionado for o seu prompt, né? A sua pergunta, a criação dessa pergunta, mais resultado você vai conseguir extrair da inteligência artificial. Agora, ela erra? Não erra? Ela erra. Por isso que você precisa também ter uma visão analítica. Por exemplo, eu tenho um caso que eu até postei no meu Instagram, que eu ensinei o ChatGPT a cálculo de churn, que é a questão de cancelamento, né? Nossa plataforma ela tem um modelo SaaS, que é um modelo self-service. Então, o cliente paga uma mensalidade e ele utiliza a plataforma, tipo Netflix, né, Spotify, essas empresas assim. E aí eu queria calcular, eu queria a fórmula para deixar já completa, porque às vezes até coisas que a gente já sabe fazer, a gente pergunta para ser mais rápido. Então eu falei, eu preciso da base e tal para eu poder jogar no Excel e já criar a planilha. Me manda a planilha feita com as fórmulas. Aí ela me mandou, né, o chat. Só que aí eu olhei e falei, olha, chat, mas não deveríamos considerar também os clientes
adquiridos dentro do período? Aí ela respondeu, nossa, correto, Denis, você tem razão, segue a nova fórmula com essa informação. E ela manda na mesma hora. Entende? Então é muito bacana que você pode contribuir também com o aprendizado da própria inteligência artificial. É um processo que vai se azeitando, vai se adequando, vai se lapidando. Exato. E isso, eu acho que isso não é uma grande preocupação. Desculpa, gente, desculpa. Não, eu preciso falar. Ô, Denis, se você fala que ela está se aprimorando, amanhã se alguém perguntar exatamente o que você perguntou, exatamente você vai ter condições de ter uma resposta mais assertiva. Aquela pessoa que não se atenta provavelmente pegaria esse cálculo e ia errado. Exato. E isso é um problema. Ela poderia tomar uma direção A. Perfeito. É mais ou menos assim, então me fala que lugar que eu vou, pro norte ou pro sul? Ela fala, você pode ir pro sul, mas se eu não falei para ela por que eu quero ir pro sul, ou porque algumas características me levaria pro sul, ela vai me levar pro norte. E essa lapidação, o que eu quero falar é da lapidação. Vai lapidando. Esta assertividade das IAs, né, do chat GPT, ele vai trazer aprimoramentos, lapidando. Chega um momento que ele vai estar muito mais, entre aspas, inteligente. Sim, com certeza. Como já é o nome. Como já é. Isso não agride a empregabilidade no Brasil? No mundo? Com certeza, absoluta. Né? Inclusive, o próprio Elon Musk fez uma entrevista recentemente falando que em determinado momento talvez tenha que se criar um salário base para todo mundo, porque a própria IA dominaria muitas profissões. E eu não acho isso um futuro tão distante, no sentido de que realmente existem muitas ameaças, né? Mas também tem a questão que a gente estava conversando, de novos empregos que vão surgindo através da própria IA. Denis, quais são esses novos empregos? Não sei. Porque o mercado, antigamente, na época da Revolução Industrial ali, era 10 anos para mudar alguma coisa. Hoje, em semanas, a gente muda muita coisa nova surge. Mas quem empreende, então, tem que ficar mais atento, tem que ficar muito mais atento. Totalmente. Você que é empreendedor, empreendedora, você que está aqui com a gente, olha só, como isso pode interferir diretamente. E será que interfere para quem está assistindo agora nesse momento? Mas com certeza absoluta. Eu sigo muito os princípios de Marco Aurélio, né? O filósofo Marco Aurélio, que ele fala que a gente deve colocar nossa atenção no que a gente pode controlar. Existem coisas que a gente não pode controlar. O que vai acontecer com a própria inteligência artificial, a gente não pode controlar no futuro. O que a gente pode controlar agora são as nossas atitudes no presente. Então use a inteligência artificial para potencializar os seus resultados da melhor maneira possível e se adapte, né? Conforme o passar do tempo a essas novas tendências. Então a gente, como empreendedor, o maior segredo do empreendedor é ser flexível. Ele está o tempo todo em constante evolução também. Então, se o mercado está evoluindo, você evolui junto com ele. Você busca possibilidades. Uma pergunta de uma pessoa de 60 anos de idade, obviamente, né? Eu estou vendo esse movimento, a própria DSOP Educação Financeira, a qual eu sou o presidente, a gente tem lá pessoas que já estão usando todas essas ferramentas e tal, mas a pessoa que está aqui nos assistindo, que não tem uma base, não pôde contratar um profissional para poder desenvolver isso, quais seriam os primeiros passos? Como é que ele seria alfabetizado na IA? Como é que eu utilizo isso? Como é que eu começo? Eu tô aqui, nunca vi essa ferramenta, o que eu faço? Como é que ele faz? Ele tem um lugar que ele acessa para ele fazer isso? Tá bom. Posso dar uma dica externa? Pode. Eu aprendi bastante com a adapta.org, acho que é o Instagram deles. É uma ferramenta que você paga R$100 por mês. Na verdade, é um curso de inteligência artificial muito bacana, que acho que vale a pena fazer, porque lá eu aprendi bastante coisa mesmo, assim, você paga e você já tem a assinatura do ChatGPT e outras ferramentas já incluso nesse valor. Então, um valor que aparentemente é acessível perto do quanto de tempo que você pode economizar e aprendizado que você pode ter. Então, usaria essa metodologia. Cara, esquece essa história de ficar procurando no YouTube. Sempre, tudo que você quer aprender, procure pessoas como o próprio Reinaldo aqui, que é um expert no que ele faz, né? Então, eu sugiro o Adapta, porque eles são expert no que eles fazem. Eu não sou um cara expert em inteligência artificial, mas eu utilizo as ferramentas. Você também não tem que ser expert em inteligência artificial, mas você precisa utilizar essas possibilidades.
Então, seguiria esse caminho de comprar um curso mesmo, estudar e aprender. E não é muito difícil, e na verdade é até legal de você fazer, porque você vai aprendendo É uma bastante preocupação, coisa. lógico, então você já deu um caminho. Para o nível de educacional, né? A gente está falando de um país que a educação passa por uma reformulação, uma reforma, uma transformação, né? Que vai acabar existindo cada vez mais. Como é que a IA pode e deve interferir nesse aprendizado de nossas crianças, por exemplo? Você tem... Queria só a sua opinião, você não é a área especializada nisso, mas eu acho que você é um jovem, você está muito vivo. Eu você uso tem uma todos empresa os IA, dias. você usa todo dia. Eu uso todos os dias. E a criança, como é que você enxerga esse futuro hoje? Porque o futuro já chegou, né? O futuro já chegou. O futuro é hoje, né? O futuro é agora. As atitudes de hoje que ecoarão no futuro. Então o futuro está aqui. E no futuro, às vezes as pessoas falam assim, não, isso aí é lá no futuro. Não, para. Já é hoje. É agora, chegou. Então como é que eu faço isso para quem tem filhos, crianças? Porque a criança começou, primeiro que ela já nasceu no universo digital. Ela aprende muito mais rápido. Muito rápido, sim. Então o que a gente está falando aqui, ela já pescou. Mas como é que ela usa isso para o bem, para o mal? Como é que as escolas... Porque agora... O estado de São Paulo, por exemplo, já tem lei, acho que no Brasil e fora, inclusive alguns países já proibiram a utilização de celular dentro de sala de aulas, justamente porque a criança, ela dispersa, tem tudo aqui, ela vai atalhar. Então isso é informação. Educação é outra coisa. São mundos muito diferentes. Sim. Se ajudam, se complementam, mas não podem se misturar. Como é que faz isso nas escolas? O que você acha? Que opinião é essa que você pode trazer aqui para nós? Eu acredito que, assim, com inteligência artificial é possível fazer um direcionamento muito mais específico, né? Então, você pode, de repente, para atender crianças de um certo... Você pode até separar, se você quiser, de intelecto, enfim, fazer uma separação ou fazer algo mais genérico também e fazer a criação de um conteúdo direcionado com a própria inteligência artificial, porque basicamente você pode criar o que você quiser ali dentro. Eu acho que você tem toda a razão, porque dentro de uma sala de aula, uma criança, você tem a pessoa que é extrovertida, introvertida, a pessoa analítica, a pessoa que realmente é tímida, a pessoa que totalmente fala com todo mundo, e tem aquelas pessoas que têm menos habilidades com a matemática, mais habilidades com a português, gosta de ler, então, história, e aí você tem 30 alunos numa sala de aula com todas essas, diversidades totais aqui, né? Como é que eu ensino? Nossa, se achar o caminho aqui, você vai criar grandes... A maior disputa hoje é da atenção das crianças. Então, a maior disputa que o professor tem é da atenção da criança com o celular, que a gente estava falando agora. Então, é perguntar para o chat mesmo, me gere um conteúdo sobre tal tema ao qual eu consiga despertar a atenção dessas crianças, sendo que uma tem um perfil extrovertido e XYZ, outra perfil mais comunicador. Eu gosto muito de surfar, então eu vou ensinar para essa criança tudo o que o surf pode trazer na matemática, na ciência, na história. Exato. Você traz temas que ela gosta para assimilar um conteúdo. E no mundo empreendedor, que não é o que eu gosto muitas vezes, indo embora fazer o que a gente gosta tem mais chance de dar certo. Perfeito. Verdadeiro. Claro. Mas não necessariamente tudo isso. E outra coisa, você gosta, mas todo o seu entorno que você está contratando, talvez não gostem tanto, mas façam por fazer. Como é que este empreendedor, você já falou muito bem, olha... Esse empreendedor vai lá, navega, busca as informações. Como é que as decisões desse empreendedor, a IA tem interferência? Vai ter interferência direta ou não? Será mais confortável para esses empreendedores adequar-se a esse universo da IA? Como é que é isso? Para tomada de decisão é perfeito a utilização da inteligência artificial. Justamente porque com a inteligência artificial, você isenta uma coisa que muitas vezes te ajuda a tomar a decisão certa, mas na maior parte das vezes te ajuda a tomar a decisão errada, que é o emocional. Então, quando você tira isso de lado para fazer um estudo sobre algum ponto específico e através da inteligência artificial, considera a parte racional ali da sugestão dada. Então, realmente você tem que relatar o problema do começo ao fim, desde quando começou tudo isso, para trazer cada vez mais um prompt elaborado e uma resposta mais bem estruturada. Mas eu acho muito bacana você também pegar e colocar o seu emocional para ver se é essa a melhor decisão.
certo? Então, nas tomadas de decisões do dia a dia do empreendedor, é fundamental a utilização hoje da IA para trazer um ponto de vista Dentro dos completo. profissionais mais na área psíquica, será que o psicólogo é o seguinte, eu estou hoje muito depressivo e tudo mais, estou conversando com a IA, o que você me recomenda? Eu vou ter essa informação? Essa é a ideia, porque assim, existem profissionais que não vão gostar da inteligência artificial. É normal. Mas o que eu tenho de recado é que assim, se você não utilizar a inteligência artificial, você vai morrer. No sentido de negócios. Porque é a tendência. Não tem como eu sozinho mudar uma tendência de mercado. Eu tenho como sozinho mudar a tendência de IA? Não tenho. O que eu tenho que fazer? Adaptar. Então, é importante a gente fazer a adaptação da inteligência artificial no nosso dia a dia. Cara, eu vou falar, inteligência artificial, ela veio para realmente chacoalhar todos os pleitos, todas as atividades, né? As atividades que eu falo, aquelas que envolvem um pouco de intelecto, envolvem um pouco de conhecimento, a educação como um todo, né? Sim. Então, eu diria que nós não temos como evitar, por isso temos que nos educar. Perfeito. Trata-se de uma educação. Sempre. Nós vamos nos educar à utilização melhor dessa ferramenta. E a Opt.IA está pronta para essa finalidade. Com certeza. Que é onde você está atuando, e nós vamos ter um programa aqui, um episódio só para falar quem é essa Opt.IA. Vai ser legal aí, porque ele já utiliza, ele já colocou em prática. Você que é empreendedor, quer colocar também a IA dentro do seu negócio, vai ser muito legal entender o que acontece com a Opt e que teve a ousadia de colocar .IA, né? Mas você sabe que esses dias eu estava pensando, cara, é muita informação nova e muita coisa boa tá chegando. Coisa boa. Não se assuste. Lembra a ameaça? Esta ameaça é que você tem que transformar ela na oportunidade. Perfeito. Então fala da IA pra gente fechar esse quadro aqui. O que você que está assistindo a gente aí tem que saber da IA e tem que começar a fazer agora? Legal. Acredito que o que você tem que saber é que você não vai conseguir mudar a tendência e o futuro. Então, só se adapte mesmo, busque ferramentas, aprenda, estude e coloque no seu dia a dia. Você depois me agradece porque vai economizar muito tempo e você pode ganhar muito mais dinheiro através da IA. Tamo junto. Valeu, meu parceiro. Aqui nesse espaço da educação do comportamento financeiro. Obrigado. Obrigado pelo convite. Não perca o próximo episódio. Muita com coisa Denis Rezende com S. Boa.